Pensa Bahia, com Malu Fontes. Malu Fontes fala hoje sobre a violência que assola o subúrbio ferroviário de Salvador e a atuação do Estado como resposta. Ela também fala sobre a situação do policial assassinado em tentativa de assalto no subúrbio e 4 jovens do mesmo bairro que foram sequestrados. 3 torturados com requintes de crueldade e mortos, e outro sobrevive. Ela alega que o Estado não pode agir como bandido. Pois é, Vilas, é muito triste a gente ler essa sequência de notícias, né? As pessoas, às vezes, o senso comum costuma dizer que quando morre um policial, a sociedade não se comove, quando morre um jovem do subúrbio, quando se assassina um bandido, ou quando se tem uma chacina, aí vem a turma dos direitos humanos. Vamos deixar muito claro que não se trata disso. Acho que qualquer pessoa sensata, qualquer pessoa que tem um mínimo de humanismo, e nós nos reivindicamos como parte desse conjunto, ninguém aqui quer, ninguém considera normal, ninguém fica indiferente à morte de um policial num assalto por um bandido. Isso tem nome, é banditismo, é violência, é barbárie cometida pela violência. Agora, não é possível também que, por outro lado, por a gente sentir-se completamente revoltado com uma situação dessa, que a gente possa considerar que é normal que no dia seguinte crimes com cara de execução policial, segundo quem viu, segundo quem presenciou, segundo uma das vítimas que sobreviveu e que consideravam-na morta, né, tem todas as características de execução por parte da polícia. A gente sabe que a polícia tem todas as suas qualidades, mas a gente sabe também que existe em qualquer categoria da humanidade, de um modo geral, a qualquer categoria profissional, a chamada banda podre. Todo mundo sabe disso, e aqui a gente não está acusando nenhuma corporação, nenhuma instituição como um todo. Mas, de repente, chega-se no dia seguinte ao assassinato de um policial num assalto, 4 garotos na periferia, nessa mesma região, né, são empurrados dentro de carros pretos por homens encapuzados, e um deles que sobreviveu diz ter visto todos os sinais de distintivos, de perguntas, a forma da abordagem, foi você que matou fulano, e foram mortos com requinte de crueldade, torturados ao extremo, algemados, com mão para trás, todas as características de execução. Então, a gente sabe também que, por outro lado, a população do subúrbio, de qualquer lugar, de qualquer bairro pobre, porque a gente não vê isso na Graça, a gente não vê isso no Alto do Itaigara, a gente não vê isso no Jardim Apitema, ela não vai continuar como gado, vendo seus filhos, os chamados PPPs, pretos, pobres da periferia, sendo executados desse modo num tribunal sumário, né? Foram esses meninos, a polícia tem todas as regalias do mundo, tem regalias no sentido de instrumentos, Avilásio, de fazer o processo andar da maneira que a Constituição da República prevê, investigar, abrir inquérito, prender se for o caso, julgar se for o caso, condenar se for o caso, manter na prisão e pagar sua pena por uma coisa como essa, mas pegar meninos na periferia, enfiar dentro de carros e matá-los como se fossem baratas num processo de detetização, né, sem qualquer tipo de prova concreta, de elemento concreto, e depois faz de conta que ninguém tem nada a ver com isso, que foi uma coincidência, quando as pessoas não são burras, não é porque as pessoas são pobres, não é porque elas não dispõem de bons advogados, que elas não sabem com o que estão lidando, a realidade delas é concreta demais para que elas sejam embrutecidas, emburrecidas e não percebam que uma coisa está diretamente ligada à outra. É impressionante, e junto disso, outra coisa que a gente tem que levar em conta, Vilásio, é o fato de que tanto a população quanto a imprensa está meio que contaminada por uma tese que é altamente perversa, que é assim, mas os meninos, a prova é que eles não tinham nenhuma passagem. E se tivessem? Né? Parece que a gente está chancelando que a partir do momento que um garoto, seja lá pelo que quer que seja, que se tenha matado 300, ou se tenha roubado uma lata de leite no supermercado, ou se tenha traficado 3 pedras de crack, ele pode ser assassinado com requintes de brutalidade porque ele tem passagem. Esse discurso ele precisa sumir da imprensa, ele precisa sumir da boca das famílias, porque não é porque alguém tem a passagem que a polícia está legitimada a esse ritual sumário de execução no meio da rua. Então, isso é uma coisa muito triste que parece que a população, de um modo geral, já incorporou. Se tem passagem, então pode. Se não tem, é inocente e vamos para a rua queimar ônibus. É um absurdo mesmo, viu, Malu? E a gente espera, né, que dentro dessa eleição, que esse debate venha à tona em relação à discriminação, principalmente da população pobre da periferia,
né, a questão da violência como uma ação de Estado e não apenas como repressão policial, porque cada dia que passa a gente vê a situação se agravar e apenas fica no campo da crítica e ações efetivas de fato são poucas. Pois é, e infelizmente, né, nesse debate eleitoral, o que a gente sempre vê é aquela coisa mais do mesmo. Qual é o seu programa de governo? A gente sabe que entra no programa de governo e a prática depois a implantação de políticas públicas. Você, sobretudo, que tem uma experiência vasta, apesar da sua pouca idade em política, sabe? A distância absoluta, o gap absoluto, o buraco, o fosso que há nas duas coisas, né? Uma coisa é o projeto, outra coisa é a implantação disso, tornar-se realidade.